São Paulo, a famosa terra da garoa, não parecia tão úmida naquela noite de calor. O céu estava límpido e sem nuvens. A lua imponente, como um holofote, banhava com seu brilho toda a extensão daquela ruazinha tranquila e arborizada. As casas térreas todas jeitosas, com uma arquitetura aconchegante, sem portões e com belos gramados verdinhos na frente, aparados com simetria. Dentre essas casas havia uma que era diferente, um sobrado com fachada caramelo e um belo jardim de flores coloridas. Entretanto, tamanha beleza e serenidade escondiam o fato de que em seu interior algo aterrador ressurge e uma mulher, atormentada por pesadelos, imerge num sonho revelador. Uma densa escuridão, tão cerrada e sombria, que mal se via um palmo à frente. O ar gélido, rarefeito, pesava na respiração ofegante que se ouvia. No meio do breu, os olhos que vislumbravam a cena procuravam: onde estou? Certamente ela se perguntava. Havia uma certa aflição angustiante ali. Os movimentos ligeiros que olhavam para lá e para cá, eles buscavam alguma luz, um conforto, algo que amortizasse a sensação de não saber onde está. Cochichos conspirantes sibilaram do nada, como serpentes à espreita. O som se alastrava à sua volta, ecoante e crescente, cercando-lhe como uma presa encurralada. De repente, uma tremulação em sua vista, um estalo estridente se ouve à direita, onde uma rachadura de 0,5 metro incandescente fez uma abertura vertical, e como um farolete prateado iluminou o local. Subitamente as vozes silenciaram, agora havia ali um silêncio absoluto. Uma cegueira iluminada tomou conta das vistas. A claridade logo se dissipou, revelando uma grotesca cavidade rochosa que seguia como um túnel. As paredes rochosas, tão estreitas, brilhavam com a umidade. Trilhas d'águas desciam por entre essas pequenas fendas em suas rochas, ininterruptas quanto a um choro desesperado. Iam se apossando no chão barrento e pegajoso. Como se flutuasse, aquele que entrevia tudo iniciou um entranhar vagaroso pelo estreito corredor. Quando tão logo a escuridão voltou a dominar, os cochichos regressaram. Outra tremulação em sua vista e uma nova rachadura iluminou-se. Isso foi se repetindo mais algumas vezes durante o trajeto sinuoso e quieto. A cada passo, o túnel estreitava-se ainda mais e a sensação claustrofóbica tornava-se insuportável. Foi quando avistou o final do corredor, que surgira de repente, num estreitamento ainda mais dificultoso. Contudo, podia-se ver um lugar mais amplo logo à frente, e com uma passagem, um alívio e respirar profundo. No cenário que se abriu, embora dominado por uma escuridão cerrada, entrevia-se os contornos de uma galeria rochosa, uma caverna certamente. As paredes de rochas pontiagudas, ocultas entre as nuvens negras, um teto alto em cone e lá em cima uma abertura perfeitamente circular, na qual podia-se ver um céu claro de um dia majestoso. Um feixe de luz descia dali, recaindo e iluminando uma placa de mármore que estava sobre o chão barroso. A placa era circular, na exata dimensão da abertura no teto. A luz não irradiava para fora, só iluminava onde recaía, sem derrotar a escuridão em volta. Sobre o mármore iluminado, uma figura deitada chamou sua imediata atenção. Era uma silhueta feminina.
Seus cabelos dourados espelhavam a claridade, mas ainda assim era difícil de se ver. E então foi como se a vista se fechasse por alguns instantes. Quando abri os olhos, eis que estava bem diante da placa de mármore. A imagem lá dentro era nebulosa e cinzenta, quase artificial. Olhando mais atentamente, podia-se ver uma mulher estirada ali. Ela era bem apessoada, tinha uns 20 e poucos anos. Trajava um longo manto bege, uma camisola talvez, tão comprida que cobria seus pés. No mármore, uma mancha de sangue alastrava-se como uma praga dizimando a plantação. Perto dela, uma bela adaga ornada em ouro. Sua lâmina afiada gotejava em sangue, mas corte algum se via em tal mulher. Mesmo que essa visão fosse angustiante e mórbida, os olhos que vislumbraram a cena não expressaram reação, não se agitaram, nem correram de encontro com aquela mulher caída com seus olhos verdes estatelados. Seus cabelos loiros cacheados estavam umedecidos pelo sangue, a boca seca entreaberta, pálida como um dia de neve. Já não se via vida nela. Estava tudo cinzento, sem brilho, como uma fotografia em preto e branco. De repente, ouve-se novamente os murmúrios tenebrosos, vozes conspirantes. Eram cochichos irritantes bem ao pé do ouvido, quase que uma influência que instigava um certo desejo. Podia até sentir o sopro e a respiração entre as falas incompreensíveis, mesmo aos ouvidos mais atentos. Eis que atrás da escuridão que dominava tudo, num canto ali na frente, uma figura surgiu, formando-se de um sopro de uma fumaça cinzenta. Uma silhueta baixinha de 1,40 m e pouco. Seus contornos escuros se movimentaram como num caminhar tranquilo a se aproximar a passos suaves. Apenas seus olhos podiam ser vistos, pois incandesciam em uma vívida luz azul. Finalmente, tal sombra cruzou a claridade para dentro da placa de mármore, ficando a poucos passos da mulher caída. Foi possível ver claramente um menino franzino de uns 7 ou 8 anos, com despenteados cabelos castanhos escuros e um olhar sereno. Seus olhos já não mais brilhavam, estavam normais, aquele calmo olhar castanho claro. Trajava uma camisa azul com estampas de super-heróis e uma calça também azul. Por uns instantes, ele fitou a mulher ao chão, sem espanto, com um olhar sereno de quem não via nada assombroso. Com a mesma calmaria, seus olhos percorreram o cenário à sua volta, até finalmente fitar aquele que vislumbrava toda a cena. O menino o encarou por um tempo, olhou novamente para a mulher ao chão e rapidamente voltou a encará-lo. Tudo vai ficar bem, disse o menino em meia voz. Nesse instante, a luz vinda da abertura no teto fez-se mais densa, e como um raio levemente dourado, desceu explodindo-se no mármore. A luminosidade irradiada fora intensa. Era ofuscante tal vista. Por entre aquela claridade toda, fragmentos de cinzas pairavam sobre o ar luminoso, ainda em brasa. Não! Repentinamente, uma assustada mulher desperta num profundo grito. A palavra não ecoa pelo ambiente. Esta é Lara, que mesmo na escuridão de seu quarto, podia ver uma bela mulher de 20 e tantos anos, de longos cabelos dourados, levemente ondulados, olhos azuis que se assemelhavam a faroletes de tão belos e penetrantes, um fino nariz e uma pele branca, quase pálida. Até poderia-se dizer que seus traços eram de uma jovem britânica. Ela era exatamente a mesma mulher que estava estirada ao chão no sonho. Acelerada, ela colocou-se sentada na cama,
Arfando, analisava a sua volta em um denso desespero, como se procurasse algo ou alguém perdido em meio àquela escuridão toda. A nebulosidade e a escuridão, típicas do despertar, a deixavam ainda mais aflita, pois seus olhos não viam ao certo o cenário à sua volta. Só depois de um certo tempo, nessa agonizante busca, que seus olhos foram se acostumando com a densa escuridão. Foi então que ela percebeu que tudo não passara de um pesadelo. Entretanto, o sonho tinha sido muito realista e deixou um pavor e uma angústia extremamente forte nela. De seus tristes olhos, lágrimas percorreram em seu rosto pálido e abatido. O tamborilar frenético de seu coração era a trilha sonora do tremor que tomara conta do corpo todo, assim como o ofegar de sua respiração pesada. Tentando recompor-se daquele estado tenebroso, Lara secara as lágrimas de seu rosto, e embora tivesse se livrado das lágrimas, a tristeza entranhava em seu coração. Não sairia assim tão facilmente. Afinal, era grande a melancolia que lhe batia. Seus olhos se voltaram para sua direita, onde o gemido alto e um suspiro fora emitido. O som vinha do homem deitado ao seu lado, agora num sono profundo e aparentemente tranquilo. Era seu marido Ítalo. Ele certamente fora abençoado com uma beleza genuinamente estonteante. Mesmo quando dormia, havia serenidade em sua face, e nem mesmo a barba por fazer tirava essa feição tão bela. A noite estava muito quente, e ele dormia sem camisa. Sua pele morena clara era perfeita naquele corpo moderadamente definido. Seus cabelos cacheados, não muito curtos, mesmo que despenteados, já pareciam penteados, tamanha perfeição com que se encaixavam no travesseiro. Lara sentia-se verdadeiramente aliviada por seu grito não ter despertado seu marido. Seus pavores noturnos eram muito frequentes, e em todas essas noites conturbadas, seu marido preocupado acordava assustado e se dedicava a conversar com ela, na tentativa de acalmá-la. O fato de Ítalo não ter despertado dessa vez a fazia respirar tranquila, com a certeza de que seu grito não tinha sido tão alto assim. A noite estava silenciosa. A mente de Lara fora povoada por pensamentos familiares e angustiantes. Era algo muito forte, que apertava seu coração como uma prensa. Lhe faltava até mesmo o ar para respirar. Por um momento, quase uma fração de segundos, essa angústia toda despertou uma vontade incontrolável de chamar seu marido e simplesmente desmoronar diante dele e libertar seu coração dessa aflição que a dominava. Mas tinha sido apenas uma vontade súbita, que foi embora rapidamente. Lara decidira guardar para si todo esse sentimento inquietante. Olhou novamente para seu marido. Ele dormia. Observou-o por vários segundos, sem piscar e nem sequer se mover. De repente, sem conseguir se conter, lágrimas e mais lágrimas teimaram em escorrer de seus olhos já vermelhos. Inquieta, tornou a secá-las rapidamente. Ao fechar seus olhos, numa piscada sonolenta, a cena da mulher sangrando ao chão surgiu como um lampejo em sua vista e tomou conta de sua mente. Atormentada, ela tentava dissipar essas lembranças. Aquilo era um horrível pesadelo. Lara olhava de um lado para o outro no quarto, recobrando certa tranquilidade sutil. Para tentar voltar a dormir, recosta a cabeça sobre o travesseiro e por uns instantes fica admirando seu marido dormindo tão invejavelmente tranquilo. Calmamente, encosta sua cabeça ao ombro dele e o envolve num abraço carinhoso, um suave toque na pele quente de seu marido. Seus olhos pestanejaram algumas vezes, até se fecharem em definitivo. De repente,
3 clarões de uma luz vermelha adentraram pela janela, seguidos de fortes estalos. A claridade rapidamente chamara a atenção de seus olhos ariscos. E com isso, Lara pôde ver claramente quando novos lampejos se seguiram mais algumas vezes. E eram raios vermelhos cruzando a sua janela. Pouco tempo depois, os ventos lá fora uivaram melancolicamente, em um sussurro macabro. A noite, que antes estava tranquila e quente, transformou-se rapidamente em algo sombrio. A lua já não brilhava tão fortemente, e as sombras das árvores se agitavam brutalmente com os densos ventos a sacolejar a janela, como se alguém batesse insistentemente. Um ar gélido, pouco a pouco, fora invadindo o quarto. Ela pôde sentir até mesmo em seu respirar a atmosfera rarefeita. Tentando aquecer-se em meio a todo aquele frio repentino, ela puxara as cobertas para junto de si. Uma inquietação em suas costas logo se transformou em um longo arrepio que lhe subiu a espinha. Todos os pelos de seu corpo arrepiaram-se, e uma apreensão a tomara de tal forma que ela não conseguia se mover. Uma profunda gargalhada vinda de não muito distante de sua janela a fez saltar para trás. A veia de sua garganta pulsava intensamente e seus olhos se arregalaram ainda mais, quase saltando de sua órbita. Em meio a esse riso estridente que ecoava pela rua, outros sons igualmente incomuns tumultuavam-se lá fora. Um galopear de cavalos que pareciam irritados, com seus cascos batendo forte no asfalto, bufando e relinchando. Também era possível se escutar nitidamente o crepitar do que parecia uma fogueira. Lara engoliu seco. Até parecia que a areia escoava pela sua garganta de tão áspera. Em busca de amparo, ela olhou para o seu marido, que não se mostrava incomodado com aquela barulheira toda. Dormia tranquilo e com uma serenidade invejável. Era como se apenas ela escutasse aquilo, e esse pensamento lhe ocorreu naquele momento. Mesmo que sutilmente, questionava sua sanidade, juntamente com uma intenção oculta e pouco explorada. Era a tênue sensação de familiaridade, e isso a instigava a buscar uma lembrança, mesmo não se lembrando de nada parecido com aquilo que vivia naquele momento. Seus olhos voltaram a encarar a janela, de onde via os lampejos que continuavam a tilintar estridentemente pela rua. Um suor frio escorria por sua testa, podia senti-lo percorrer toda a sua face. Eis que uma curiosidade despontou em meio a esse pavor todo. Não era uma sensação grande, porém irritantemente inquietante. O que estaria acontecendo lá fora? Uma festa? Jovens bêbados? Ladrões? Ou coisas piores? Estava absorta nesses pensamentos quando uma explosão iluminou o quarto todo. Um tornado vermelho. O som estrondoso desse arrebentamento fez tremer as paredes com violência. Não era mais possível ficar apenas observando de longe. Ela tinha que ver o que raios acontecia. Tomada por um medo que jamais sentira antes, Lara respirou fundo, inflou seu peito de coragem, colocou-se de pé e, com passos lentos, receosa, caminhou rumo à janela. O ranger seco do assoalho de madeira alimentava seu pavor que a noite retratava. Contudo, ela fez-se forte o suficiente para encarar o que quer que estivesse lá fora a tumultuar a noite. Ao aproximar-se da janela, mesmo com as mãos trêmulas, ela puxou a cortina para o lado antes de colocar o rosto para fora. Mas as luzes e os raios que antes cruzavam ferozmente a janela desapareceram, assim como todos os sons subitamente silenciaram-se. A rua estava completamente tranquila e deserta, sem sinal algum de vida ou agitação. Era uma típica rua na alta madrugada, com uma brisa gentil a acariciar as árvores serenas. Já não se viam mais aqueles ventos bruscos agitando os vidros e quase os quebrando.
Até mesmo a lua brilhante no céu agora podia ser claramente vista. Ela iluminava o quarto e transcendia uma paz revigorante. O único sinal de vida em meio àquela paz toda vinha de um canto escondido na casa da frente. Parecia um homem. Ele trajava longas roupas pretas, com um capuz que encobria o seu rosto. Seus passos sutis não eram ouvidos, apenas via-se seu caminhar tranquilo à luz do luar. Intrigada, Lara analisou a rua por mais um certo tempo. Olhou arisca para um lado e para o outro, buscando detalhadamente algo que confirmasse que o que ela viu e ouviu realmente acontecera, mas nada lhe dizia isso. As casas quietas e apagadas, todas sem sinal de vida, com aquelas janelas escuras. Por mais que Lara se negasse a crer que tudo aquilo fora uma alucinação ou delírio de sono. Desconfiada e ainda atormentada, em um suspiro profundo ela fechou a cortina lentamente, custando a crer que tudo aquilo não acontecera. Talvez estivesse aliviada ou frustrada de não ter visto nada. Ela não sabia bem como se sentia. Tudo aquilo fora tão real que ela estava certa de que algo acontecia lá fora. A passos vagarosos, ela voltou para a cama. No trajeto, encarava a janela, na expectativa daquela bagunça toda retornar repentinamente. Porém, isso não ocorreu. Lara passou o restante da madrugada vigiando, atenta. Seu sono estava leve e a todo instante na madrugada pegava-se despertando subitamente com intervalos de carros passando, o latir de cães e até mesmo uma briga enfurecida de gatos. Todos os sons, em primeiro impacto, pareciam assustadores e que aceleravam o seu coração, até se revelarem coisas triviais de serem ouvidas no silêncio da noite. Assim se fez por algum tempo, até ela cair novamente em um sono mais profundo. Quando um som que se ouvia na noite lhe desperta novamente e põe seu coração a bater em aflição. Lara escutou um barulho forte, denso. Não sabia bem o que era. Algo rasgando, madeiras quicando ao chão, algo que insiste em bater. Folhas se agitam. Prontamente colocou-se de pé, jogando as cobertas para o lado. Ao chegar rápido na janela, deparou-se com um cachorro tentando abrir um saco de folhas secas que o vizinho displicentemente largara por ali, onde madeiras de algum móvel desmontado estavam escorados e, com o agito do cão, pôs-se a quicar ao chão. Ela suspirou fundo, mas antes que pudesse se acalmar, uma batida forte na madeira inicia no corredor lá fora. Era um som estrondoso, seguido de outro e mais um. Gradativamente crescia e se aproximava. Passos pesados de alguém desajeitado e grande. O trinco da porta se virou lento e angustiantemente, fazendo um clique. Lara recuara de medo. Seu peito se afundou em um folegar, parando de respirar em seguida. Seus olhos arregalados lacrimejam trepidando como um de um louco. Apertando os lábios secos, ela tenta respirar, sem sucesso. Em seguida, a porta se abriu, em um empurrar tímido, quase como se um vento sutil a soprasse, mas ainda assim acompanhado de um rangido, que parecia o grito rouco e agudo de uma velha senhora. Um gélido alívio tomou conta de seu corpo trêmulo. Era seu pequeno filho Jonathan, o mesmo menino presente em seu sonho de antes. Ele parecia curioso, bisbilhotando lá dentro com seus olhos astutos, onde logo vira sua mãe, que estava quase abraçada com a cortina de tanto medo. Mamãe, o que faz aí? Perguntou o menino em meia voz. Suas sobrancelhas estavam ligeiramente franzidas, não entendendo o que ela fazia lá. Suspirando, ela tentava se recompor discretamente do susto que tomara. Pôde, nessa recomposição, reparar que o menino trajava a mesma roupa do sonho, o que lhe despertou imediata curiosidade com suas sobrancelhas que se despontaram. Nada.
Mamãe só ouviu uma coisa e veio ver o que era, disse ela entre suspiros. Foi os cavalos? Eu também ouvi, acrescentou o menino. Eles fazem muito barulho, né, mamãe? Por um momento, Lara não disse nada. Ficara apenas fitando Jonathan, intrigada, com suas sobrancelhas franzidas, permanecendo assim por um tempo, viajando em seus pensamentos. Ela larga a cortina subitamente e dá alguns passos na direção de Jonathan. Esta era certamente a confirmação que precisava, pois de fato ela não tinha sido a única que ouvira tais sons naquela noite. Não poderia estar maluca, como tinha cogitado antes. O que mais você ouviu, meu filho? Quis saber Lara, curiosa. Eu ouvi uma risada malvada. Sussurrou ele, como se alguém estivesse à espreita escutando, pois seus olhos ariscos olhavam à sua volta. Ele se encolhia tão sorrateiro, com certo medo em seus olhos. Foi ela quem me acordou. Posso te contar um segredo? Perguntou ele, abaixando ainda mais o tom da sua voz. O que foi, meu filho? Intrigou-se Lara, pondo-se de joelhos e trazendo com as mãos Jonathan para perto dela. Eu acho que eles estão atrás de mim, porque eu tenho poderes, mamãe. Ao fim de sua fala, a porta do quarto, deixada aberta por Jonathan, agitou-se num lento fechamento. Ambos olham diretamente para aquela direção e observam o seu fechar vagaroso. Um rangido suave acompanhou a trajetória da porta. Tal visão era um tanto assombrosa, pois não se sentia brisa alguma que justificasse tal fechamento. Assim a porta seguia-se arrepiante em seu total fechamento, onde até mesmo a maçaneta da porta se virou e travou com a sutil batida. Nesse instante, Lara sentiu um fino arrepio lhe subir a espinha. Estava catatônica e boquiaberta com o que acabara de ver bem diante de seus olhos. Seu corpo inteiro começou a vibrar. Ao fitar Jonathan para ver se ele também compartilha tal visão, o menino não parece assustado ou surpreso. Olhando para a porta, permanece sério e concentrado. Filho, filho, chamou Lara. Foi apenas na segunda chamada que o menino voltou para si e olhou para sua mãe calmamente. Sim, mamãe. Contendo com todas as suas forças o medo quase estampado em sua face, ela, disfarçando, põe um descabido meio sorriso no seu rosto vibrando e com palavras falhadas recomenda. Dorme com a mamãe e com o papai hoje. Com a aceitação do menino, em um aceno suave com a cabeça, Lara acomodou-o entre ela e o seu marido, de forma a protegê-lo. Não demorou mais de alguns minutos até o menino estar imerso num sono estranhamente profundo, como se não tivesse acordado antes. Inquieta, Lara agitava-se na cama, ainda incomodada com as coisas que há pouco lhe chocaram os olhos, virando e revirando de um lado a outro na cama e voltando a fitar a janela e a porta de seu quarto, sempre arisca, impossibilitada de dormir com tamanho receio que lhe consumia. Subitamente, uma sonolência tomou conta de seu corpo. Era um cansaço denso e exaustivo, de quem correra uma maratona sem cessar. Os olhos pesados, que não queriam mais estar abertos. Ela tentou manter-se acordada, mas aquela sensação era mais forte. Entre o abrir de seus olhos para uma última olhada, antes de forçadamente cair em sono, entreviu uma silhueta escurecer a janela. Nessa hora, a vontade de abrir os olhos novamente era forte, porém insuficiente contra a força do sono imposto tão severamente ao seu corpo. As últimas coisas das quais se lembra antes de adormecer era daquela sombra tomando conta de toda a janela, trazendo uma completa escuridão ao quarto, e de uma áspera gargalhada feminina ecoar dentro do cômodo a alguns passos dela, a de longe a aproximar rápido. Passos pesados. A porta do quarto rompe numa abertura violenta e repentina.
seguida de um rugido feroz. Lara emerge no sono com uma luminosidade azul lhe cegando as vistas fechadas, seguida de um calor extremo, como uma fornalha, que lhe envolveu em um abraço pacificador.